Em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, nos diz: Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. O Senhor Jesus, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: Manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. A mulher, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E daquele exato momento sua filha ficou sã. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. O Espírito Santo nos lembra Jesus nos próprios evangelhos falando com a liderança de Israel a respeito de Elias e de Eliseu. E ambos tiveram uma comunicação, tiveram uma certa comunhão com o pessoal dessa terra, dessa região de Tiro e Sidom. E na mesma época de Elias e de Eliseu também estava Jezabel, que também era daquela região e cultuava Baal e Azera, os deuses da fecundidade, a qual eles faziam cultos para esses deuses, cultos rituais de pornografias, imoralidade sexual, envolvendo crianças, até assassinato, oferendas de crianças vivas para os demônios, para esses mesmos demônios, e muito tipo de pornografia, todos com todos, havia nessa região. Então havia muito culto maligno para essa região, mas Elias foi socorrido por uma viúva de Serepta de Sidom. E Naamã, o sírio, também achou graça de Deus e foi curado da sua lepra. Havia em Israel muitas viúvas na época de Elias, mas Elias não foi socorrido por nenhuma delas. Havia em Israel também muitos leprosos, e nenhum deles foi socorrido pelo Deus de Eliseu, pelo Deus de Israel, a não ser um sírio. Mostrando assim a comunhão que Deus tinha com nações como Síria, como a Assíria, que foi na época de Nínive, a qual aceitou o recado de Deus através de um profeta desobediente, rebelde, e se converteu naquela época e recebeu a vitória, mas Israel rejeitava a Deus. Israel desobedecia a Deus. E quantos de nós hoje estamos nesse mesmo estado? Pessoas que estão fora da igreja, que não têm comunhão com uma placa denominacional, independente de qualquer placa, não tem comunhão com elas, não estão ali nas congregações, estão sozinhas, muitas vezes nem pegam na Bíblia e clamam para o Deus de Israel, e o Deus de Israel as ouve, porque ele é que conhece o que está no coração do ser humano. O coração do ser humano é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Enganoso mais até do que o próprio inferno. Dentro do coração do ser humano surge aquilo que é maligno e contamina o ser humano. Então, voltando para o texto, aquela mulher dessa região, da Síria. E essa mulher passa por 3 provas. Se nós pudéssemos colocar um tema nessa mensagem, seria as 3 provas necessárias para que Deus confirme em nós uma grande fé. E assim essa mulher, a primeira prova dela foi o silêncio de Deus. Quantas vezes você está clamando por Deus, buscando a Deus, e parece que Deus não está te ouvindo? Não, Ele está te ouvindo. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas quando ele manifesta a sua ausência estando presente, é um poder que ele tem. O próprio Jesus anulou a si mesmo, como está em Filipenses capítulo 2. Anulou a si mesmo, esvaziando-se de si mesmo. Sendo Deus, se tornou ser humano. Sendo Criador, se tornou criatura. Sendo Senhor, se tornou servo. Deus pode estar presente, ele tem um poder, a virtude de não manifestar sua presença estando presente. Então, o que acontece? Essa mulher ouvia o silêncio de Deus. Foi o primeiro levante que ela ouviu, a primeira prova dela. E ela não desistiu, ela continuou perseverando mesmo no silêncio de Deus. Mas o que ela encontra mais na frente? Aqueles que estavam tão próximos de Deus
se levanta contra ela e, quem sabe, invocando a Deus, invocando a Jesus, despede essa que vem gritando atrás de nós. Eles queriam dizer, ela está nos incomodando. Continuamente ela não para, manda ela embora. Aquilo fez com que a mulher se chegasse mais perto de Jesus, porque ele estava andando. E o Senhor Jesus ouviu-la se a falar para ele. Ela se dobrou, se ajoelhou e o adorou. Quantos se dobram, ajoelham e não estão adorando a Deus? E ela suplica, a minha filha está miseravelmente endemoniada, a minha filha está tomada terrivelmente por um demônio. E Jesus diz para ela, mulher, não é certo pegar o pão dos filhos e deitar para os cachorrinhos de estimação, para os cães de estimação. Ela, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus vê nessa mulher uma grande fé, a perseverança. Em meio aos levantes, em meio às provas constante, ela só para de pedir quando recebe a vitória. Isto é a confirmação da fé, porque Jesus ele é o autor e o consumador, o consolidador da fé. É aquele que começa, aquele que forma em nós a fé, o efeito da fé e termina o efeito da fé. Mas como prova que realmente você está buscando Deus de Israel e sem fé é impossível agradá-lo, e importa que aquele que se achega para ele saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam, então só pare de pedir quando você receber sua vitória, desde que seja conforme a vontade de Deus, desde que não seja para o seu deleite, para você gastar no seu prazer, no seu desejo. Muitas vezes ouvimos o silêncio de Deus, ouvimos pessoas se levantando contra nós porque estamos buscando a Deus. Ah, não é desse jeito não. E ainda ouvimos o próprio Deus nos humilhando. Quando ele humilha é porque ele quer exaltar, quando ele prova, ele quer aprovar. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos através da virtude do Espírito Santo.